Eu já comandei mais homens armados do que meu pai jamais apertou a mão. Mas naquela noite, ao lado dele, com um salão lotado de medalhas penduradas em peitos que nunca olharam para mim como igual, eu voltei a ter 17 anos. Voltei a ouvir a voz dele ecoando como martelo na mente. Você nasceu para cuidar da casa, não para brincar de guerra. E mesmo tantos anos depois, com a farda ainda sob o paletó que ele me obrigou a vestir, para não constranger ninguém, eu soube que nada havia mudado. Exceto eu. Era o jantar anual da Associação de Veteranos, daqueles eventos pomposos onde se fala muito de honra e muito pouco de sacrifício. Meu pai, coronel reformado, sempre fazia questão de participar, e sempre fazia questão de me levar. Não por orgulho, mas por encenação. Eu era sua filha única, a peça que ele escondia sob o tapete da história perfeita. Ao me apresentar, nunca mencionava minha patente, meu serviço, minhas missões. Dizia apenas, Helena, minha filha, como se eu tivesse passado a vida tricotando enquanto ele marchava. Chegamos juntos, mas foi como se eu tivesse entrado sozinha. Os olhares passaram por mim como vento sobre monumento, frios, educados, vazios, alguns apertos de mão, sorrisos secos, nenhum reconhecimento. E isso teria sido apenas mais uma noite, mais uma dessas violências pequenas que mulheres fardadas aprendem a carregar caladas, se não fosse pelo brinde. Meu pai sempre discursava. Um homem que viveu 30 anos no exército e mais 20 aposentado com saudade do poder, nunca recusa um microfone. E naquela noite, erguendo a taça de uísque com a voz firme e o rosto já avermelhado, ele começou seu show. Falou dos velhos tempos, dos bons homens, da pátria. A retórica costumeira de quem já não sabe mais o que servir. Então serve memória requentada. Mas então, seus olhos giraram em minha direção. E por um segundo, pensei que talvez viesse uma frase, ainda que tímida, de reconhecimento. Uma menção à filha que não faltou nem nos piores turnos. Uma palavra que dissesse, eu vi. Mas o que veio foi ácido. Ele me olhou, sorriu com ironia e disse alto, para todos ouvirem. O Talibã riria de uma filha como você. A sala riu. Alguns por constrangimento, outros por costume, outros por puro prazer. E eu congelei. Congelei não pelo impacto da frase, mas pelo que ela carregava. A soma de todos os silêncios, todos os olhares atravessados, todos os não disfarçados de conselho. Era o carimbo final de um julgamento que ele já havia escrito há anos. Mas não parou aí. Ele girou o corpo, caminhou até um dos homens na mesa principal, um comandante da marinha que acabara de receber uma comenda, e sem saber que acendia o pavio de algo muito maior do que seu ego inflado, pousou a mão sobre o ombro dele e disse, agora sim, este é um verdadeiro guerreiro. O comandante, um homem de uns 50, olhos fundos e postura rígida, parou de sorrir. Girou lentamente a cabeça em minha direção. Os olhos dele me reconheceram antes mesmo que o corpo reagisse. Por um instante, o tempo parou. E eu senti. Senti a mesma coisa que sentia nas fronteiras do norte, quando sabíamos que algo estava errado segundos antes do estouro. O silêncio que veio da boca dele foi mais ensurdecedor do que qualquer explosão. Ele me olhou fixamente, o rosto perdendo cor, as pupilas dilatando, e então, com a voz baixa, como se falasse com um fantasma, disse, você é o anjo da morte? O salão ficou mudo. Alguém deixou cair um talher. O eco foi a única resposta por vários segundos, e naquele espaço de tempo suspenso, eu vi algo nos olhos do meu pai que nunca tinha visto antes. Não era admiração, não era medo, era algo muito mais desconfortável para ele. Dúvida. A dúvida de que talvez ele não soubesse quem eu era. A dúvida de que, apesar de ter negado minha identidade por anos, havia ali uma mulher que ele nunca foi capaz de controlar, moldar, reduzir. E o pior, uma mulher que outros homens temiam ou reverenciavam, não por ser sua filha, mas por ser quem é. Eu poderia ter dito algo, poderia ter confirmado, poderia ter estendido a mão e apertado a do comandante, mas eu não disse nada. Apenas olhei nos olhos dele com a mesma calma com que encarei insurgentes armados em território hostil. Eu aprendi cedo que o silêncio, quando bem aplicado, tem mais poder do que qualquer discurso. O comandante se sentou devagar. Meu pai, sem saber como lidar com a situação, deu meia volta e esvaziou o copo de uísque de uma vez. E o jantar seguiu. Mas nada era igual.
Eu não comi. Apenas sentei em silêncio, observando os rostos ao redor, tentando encaixar uma nova narrativa à minha presença. E enquanto isso, algo dentro de mim se reorganizava em silêncio. Não por vingança, mas por dignidade. Porque naquele instante, eu soube que a minha história não seria mais contada por outros. A partir dali, cada memória, cada omissão, cada humilhação sussurrada ao longo dos anos teria um novo fim, não para ferir, mas para libertar, e talvez para ensinar que há mulheres cuja guerra nunca foi contra inimigos do outro lado do mundo, mas dentro da própria casa. Na casa onde cresci, havia um corredor estreito com 4 porta-retratos de madeira escura. O primeiro mostrava meu pai em missão no Haiti, suando em farda caque e apertando a mão de um general americano. O segundo, ele mesmo, mais jovem, recebendo a insígnia de major em um pátio lotado de bandeiras. No terceiro, ele com minha mãe, na formatura de oficialato. No quarto, uma moldura vazia. Um dia, quando tinha 12 anos, perguntei por que aquele quadro estava sem foto. Ele disse que era para o filho que ainda não nasceu. O filho, nunca a filha, nunca eu. E aquela moldura vazia ficou ali por mais de 2 décadas, mesmo depois que eu entrei na escola de formação. Mesmo depois que minha ficha foi publicada no Diário Oficial. Mesmo depois que meu nome constou na lista de aprovados no curso de selva, onde só 4 mulheres haviam passado em toda a história. Aquela moldura ficou vazia mesmo depois da minha primeira missão fora do país. Mesmo depois da segunda. Mesmo depois da 8ª. E ficou. Porque para ele o que eu fazia não era digno de fotografia. Era um desvio, uma teimosia, um capricho que ele tolerava por vergonha e não por respeito. E foi por isso que, ao longo dos anos, eu aprendi a guardar minhas histórias em lugares que ele nunca teria acesso. Não em álbuns de família, mas em relatórios classificados com códigos que ninguém fora dos comandos poderia decifrar. Não em festas de comemoração, mas em cicatrizes discretas espalhadas sob a roupa. Não em elogios de Natal, mas em notas frias escritas por superiores que nunca usaram meu primeiro nome. Mas sempre escreveram com tremor controlado quando descreviam o que eu fiz. Ele nunca me perguntou onde eu estive entre 2014 e 2016. Nunca perguntou por que eu evitava comentar quando vinham notícias sobre ataques em zonas cinzentas do globo. Nunca quis saber o que me manteve 3 meses sem responder ligações no final de 2017. Ele dizia que era porque eu não sabia valorizar a família, mas a verdade é que ele jamais valorizou o que não compreendia. Em 2015, meu rosto constava em um dossiê que foi entregue diretamente ao gabinete de crise em Brasília. Eu era conhecida por um codinome que ele nunca ouviu, e que, ironicamente, agora o assombra. Anjo da Morte. Um nome pesado, frio, quase teatral, mas que eu não escolhi. Me foi dado em silêncio, depois de uma operação em território estrangeiro, quando nenhum homem do destacamento voltou ileso, exceto eu. Meu papel era entrar, extrair e sair, mas houve um erro, um traidor entre os nossos. E na hora do cerco, o caos tomou conta. 3 baixas confirmadas, 2 feridos graves. E no fim, a evacuação só foi possível porque eu arrastei um por um até a clareira, com granadas de fumaça improvisadas e os dentes cerrados no terror de não perder mais ninguém. Não me chamaram de heroína, me chamaram de anjo. Depois, vieram os relatórios, os códigos, o silêncio protocolar e a ordem direta. Nunca mencione, nunca reivindique, nunca explique. Eu aprendi a viver com isso. Aprendi a carregar honra que ninguém vê, a suportar a solidão que vem de salvar vidas e nunca poder dizer. Mas o que eu nunca aceitei foi a sensação de que, mesmo tendo feito o que fiz, ainda era considerada uma decepção dentro da própria casa. Quando minha mãe adoeceu, fui a única a passar noites com ela no hospital, em silêncio, revezando plantões com enfermeiras que sabiam mais sobre mim do que meu pai. Ela dizia com a voz já fraca: "Você sempre foi mais forte que ele." E eu segurava a mão dela como quem segura a última ponte entre 2 mundos que nunca se falaram. Quando ela morreu, meu pai tirou todas as fotos dela usando o uniforme, inclusive uma em que ela me abraçava ao receber meu brevê. Disse que não combinava com o altar da sala, que o uniforme de mulher era exagero. E eu guardei isso, guardei tudo, como guardei o nome do general americano que,
Um ano depois da morte dela, apertou minha mão e disse: Vi seu nome em mais de 12 relatórios diferentes. Se você fosse homem, já teria uma estátua. Eu sorri e agradeci, mas por dentro, doeu. Não pela frase, mas porque eu sabia que era verdade. Eu não queria uma estátua. Eu só queria ter sido filha. Queria ter ouvido uma vez só: Eu me orgulho de você. Mas tudo o que ele sabia era diminuir. Uma vez, flagrei um colega dele dizendo num almoço de família: Você sabia que sua filha esteve em território inimigo infiltrada? E ele respondeu rindo: Ela sempre gostou de inventar história. É o jeito dela de chamar atenção. E ali, pela primeira vez, eu senti ódio. Mas mesmo esse ódio eu engoli. Transformei em treino, em disciplina, em silêncio. E o silêncio foi meu aliado por anos, até aquele jantar, até o comandante dizer meu codinome diante de todos, até o mundo que ele construiu, onde eu era apenas um erro na linhagem, começar a ruir, porque ali, pela primeira vez, alguém que ele admirava me reconheceu, não como filha, mas como soldado, como igual, como o fantasma que sobreviveu às chamas. E enquanto ele tentava recompor a postura, enquanto a vergonha escorria junto com o suor que molhava a gola do paletó, eu apenas o olhei com a serenidade de quem sabe o peso do que carrega. Eu não precisava provar nada, porque a verdade é que meu passado não precisava estar em porta-retratos. Ele estava gravado em 12 relatórios confidenciais. E mais que isso, estava gravado nas mãos de quem ficou vivo por minha causa. Gente que nunca soube meu nome completo, mas que chamava por mim no rádio quando o inferno começava. E agora, eu sabia que o tempo do silêncio havia acabado. Não por vaidade, mas porque alguém precisava dizer, alto o suficiente para que todos ouvissem: mulheres como eu existem, e não pedem mais permissão para existir. No momento em que o comandante disse aquelas palavras: Você é o anjo da morte, a sala congelou, mas o tempo não parou para mim. Pelo contrário, eu ouvia cada segundo como se fossem passos em marcha lenta sobre um chão de vidro fino. O som das taças tremendo sobre a mesa. O atrito das calças de terno quando alguns se remexiam. O silêncio dos olhos que se voltavam para mim, primeiro com confusão, depois com expectativa, e finalmente com medo, porque algo ali havia mudado, e nenhum deles sabia exatamente o que. Mas eu sabia. Sabia que o peso da minha existência deixara de ser teoria, que meu nome, meu rosto, minha presença, antes diluídos no conforto de suposições, agora exigiam ser encarados como fato. O comandante, homem de currículo vistoso e colunas mensais em jornais militares, era o tipo de figura que meu pai sempre venerou. Não por seus feitos, mas pela aura. Era para ele o arquétipo do guerreiro. Forte, objetivo, masculino. A projeção do que ele queria que eu fosse, se ao menos eu tivesse nascido homem. Era comum ouvi-lo repetir em casa que aquele comandante tinha feito mais pela pátria em 1 ano do que muito tenente folgado em 10. E agora, o herói de sua mitologia pessoal tremia com o nome que ele tanto tentava apagar. O comandante baixou lentamente a taça. Não conseguiu mais sustentar o olhar e desviou para o guardanapo como se ele fosse um documento secreto. A mão tremia. A voz anterior, firme e jovial, agora se recolhia numa garganta seca. Ele tentava parecer composto, mas a palidez denunciava outra coisa. Foi aí que me dei conta. Ele não apenas me reconheceu. Ele me devia algo, e não era pequeno. Quando me levantei da mesa, sem pressa, sem anunciar nada, pude sentir os olhos dele me seguindo como quem assiste algo que não consegue controlar. Dei alguns passos pelo salão, fingindo distração, observando os quadros nas paredes. Batalhas antigas, uniformes em molduras, glórias emolduradas por décadas que fingem esquecer as cicatrizes. O salão do jantar era como uma cápsula onde o tempo parecia não tocar a realidade. Mas agora, com a revelação feita, era como se aquela cápsula tivesse trincado, e pela primeira vez em anos, a fragilidade daquelas certezas se expunha em todo o seu desconforto. Ao voltar para a mesa, reparei que o comandante havia se levantado. Estava parado, sozinho, perto da mesa do buffet, e me olhava com uma expressão que mesclava respeito, arrependimento e receio. Caminhei em sua direção sem pressa, mantendo o tom neutro, como sempre fiz em situações críticas. Quando cheguei perto,
Ele balançou a cabeça como se me pedisse perdão, não em palavras, mas no gesto. Eu parei a 1 metro de distância. Ele pigarreou, e num sussurro que só nós dois ouvimos, disse: eu devia ter dito algo antes, mas não deixaram. Eu não perguntei quem eram eles. Eu já sabia. Na missão do Tigre Azul, ele continuou. Seu nome ficou fora dos relatórios, mas eu vi, apenas assenti. A missão do Tigre Azul fora um dos episódios mais instáveis da minha carreira. Uma infiltração que resultou em 3 baixas confirmadas, um desaparecido e uma evacuação improvisada que só aconteceu porque alguém, na última hora, tomou o comando da operação por fora dos canais oficiais. Esse alguém fui eu, e ele sabia. Ele sabia que meu nome foi omitido para manter intacta a narrativa de uma missão liderada com sucesso por homens de elite. Ele sabia que a evacuação só aconteceu porque eu quebrei protocolo contra ordens e fiz o que tinha que ser feito. E ele sabia que naquele dia eu salvei a vida dele, mas nunca mencionou. Nenhuma linha, nenhum bilhete, nenhuma palavra. Até agora. Naquela noite, pela primeira vez, ele viu que eu não era uma sombra útil. Eu era a figura que ele nunca soube como descrever, porque não se encaixava no molde que eles construíram. Se quiser, posso corrigir isso agora, ele disse, engolindo a seco. Não preciso disso, respondi, sem levantar o tom. Mas você precisa. Ele abaixou os olhos como quem recebe um diagnóstico. E pela primeira vez, não como comandante, como homem, como alguém que falhou não só com um colega de farda, mas com o código de honra que tanto dizia defender. Voltei para minha mesa sem dizer mais nada. Quando me sentei, meu pai me olhou com um misto de dúvida e desdém, ainda preso à sua própria construção, ainda tentando entender o que estava escapando por entre os dedos. Ele tentou fazer piada, mas a voz saiu trêmula. Tentou comentar sobre o vinho, mas ninguém respondeu. E então, pela primeira vez na vida, ele ficou quieto. O jantar seguiu, mas em outra frequência. As pessoas falavam mais baixo, os olhares pesavam. E a cada passo que eu dava, os ecos da palavra que antes era apenas codinome se alastravam como fumaça, anjo da morte. Não como lenda, mas como alguém de carne, osso e memória. Mais tarde, ao sairmos, meu pai me seguiu até o carro sem dizer nada. Só ao chegar à calçada, ele se virou e disse: "O que foi isso, Helena?" Como se eu tivesse feito alguma encenação. Como se a verdade, quando revelada, fosse um espetáculo indevido. Eu o olhei nos olhos e respondi com a mesma frieza com que um comandante declara fim de missão. Foi só a parte que você nunca quis ver. Entrei no carro, fechei a porta e deixei o silêncio preencher o resto. Ele ficou parado, mãos nos bolsos, olhando para o chão como quem tenta entender onde perdeu o controle. Mas a verdade é que ele nunca teve. Ele só acreditava que tinha. E agora, pela primeira vez, começava a perceber que havia uma história inteira que ele não escreveu e que, infelizmente para ele, estava só começando a ser lida em voz alta. Durante o treinamento de selva, no segundo mês de marcha forçada, meus pés sangravam tanto que cada passo deixava uma assinatura em vermelho nas pedras do caminho. Eu estava carregando um dos recrutas que havia desmaiado por insolação, preso aos meus ombros com as pernas bambas e o fuzil escorregando pelo peito. E atrás de mim, ouvi a primeira vez que me chamaram assim: Mula. Não foi uma piada. Foi uma constatação, como quem olha uma paisagem e nomeia sem emoção. Mula, repetiu o outro, entre risos abafados. Aguenta a carga, mas não sabe mandar. Eles pensavam que eu não estava ouvindo, mas estava. E mesmo que não estivesse, teria sentido da mesma forma, porque certos nomes grudam na pele mesmo quando são lançados em voz baixa. O que eles não sabiam é que aquele não foi o primeiro homem que carreguei, nem o primeiro peso que suportei por obrigação. Muito antes de vestir a farda, eu já carregava o silêncio de ser filha de um coronel que me via como falha genética. Muito antes de engolir lama, eu já engolia a indiferença nos jantares de domingo, quando qualquer assunto que mencionasse minhas vitórias era redirecionado para a última promoção de algum sobrinho distante. Quando entrei no curso, eu tinha notas acima da média, preparo físico superior a muitos ali, e ainda assim, ou talvez por isso, fui recebida com frieza. O instrutor me olhava como quem encara uma anomalia que, por força de regulamento, não pode ser descartada.
Durante os treinos de resistência, sempre aumentavam meu peso. Diziam que era por precaução. Nas corridas, me empurravam de leve, o suficiente para desequilibrar, não para denunciar. Nos testes de tiro, colocavam minha arma por último, com munição que falhava mais do que acertava. E eu engolia. Engolia como quem aprende a transformar cada injustiça em músculo, cada silêncio em pulmão, cada desprezo em combustível. Foi durante uma missão simulada, em uma região de mata fechada próxima ao rio Caurés, que entendi o real significado de ser a mula. O helicóptero sofreu pane no retorno e nos obrigaram a caminhar de volta por horas. Um dos cabos teve um colapso. Os outros 2, lesionados no tornozelo e no ombro. Ninguém se ofereceu. Ninguém sequer hesitou. Era esperado que eles ficassem. Que ficássemos. Mas eu não hesitei. Amarrei as pernas de um ao meu quadril, arrastei o segundo pelo ombro e obriguei o terceiro a apoiar o corpo sobre mim como se fosse parte da minha armadura. Marchamos por mais de 5 horas até sermos localizados por um grupo de busca. Nenhum agradecimento veio. Nenhum relatório mencionou o que fiz. Apenas uma anotação fria no diário de operações. 3 militares resgatados por deslocamento terrestre. Quando voltei para o alojamento, suja de sangue e terra, ouvi novamente o apelido, desta vez sussurrado por trás de um copo de café. A mula voltou. E pela primeira vez, eu sorri. Não porque concordasse, mas porque entendi. Entendi que, se para eles, mulher só servia se fosse resistente e calada, então eu faria disso minha arma. Seria resistente. Seria calada, mas jamais dócil. E jamais invisível. Foi nesse molde que me forjei. Não entre condecorações, mas entre olhares torcidos. Entre piadas que diziam mais sobre eles do que sobre mim. Entre silêncios que gritavam, não pertencemos ao mesmo mundo. E ainda assim, ali eu estava, sempre um passo à frente. Sempre mais estável, mais fria, mais precisa. A alcunha de anjo da morte veio mais tarde, quando já não havia apelido que me ferisse. Já tinham me chamado de tudo. Mas anjo, aquilo era novo. Aquilo não era insulto, era mito. E o que começou como sussurro em rádio, logo se tornou ruído em corredores. Primeiro disseram que era exagero, depois disseram que era invenção. E por fim, admitiram. Não por bondade, mas porque os números não mentem. As operações onde eu estava tinham menos mortos, menos erros, menos perdas. E por mais que minha presença fosse desconfortável, era estatisticamente irrefutável. Meu pai nunca soube disso. Ou fingiu não saber. Preferia repetir que nenhuma mulher deveria estar onde homens sangram. Eu ouvia isso e lembrava das 3 vezes em que o vi chorar em silêncio diante do espelho, nos anos em que minha mãe ainda estava viva. Ele chorava por saudade, por impotência, por ver a vida passar. E eu, do outro lado da porta, pensava: homens também sangram. Só não sabem que sangram. Eu sabia. Sabia desde cedo. E carregava essa verdade como carregava os corpos dos feridos, sem esperar aplauso, mas sem aceitar humilhação. Então, naquele jantar em que fui exposta, nomeada, revelada como o que ele passou a vida negando, tudo isso voltou. Cada passo na lama, cada nome dito com desprezo. Cada vez que me ignoraram nos briefings ou me preteriram nas escalações, tudo voltou. Não como trauma, mas como prova. Porque enquanto ele apertava o ombro do comandante e dizia: "Este sim é um guerreiro", eu via o rosto do próprio comandante desbotar, se desmanchar, se curvar diante do nome que ele não esperava ouvir. E naquele instante, percebi que a mula que eles desprezaram era agora a farda que eles temiam. E não porque eu gritava, mas porque eu sobrevivia. E no silêncio que sempre me coube, eu vencia. Sozinha, talvez, mas de pé, sempre de pé. Eu recebi a medalha numa cerimônia protocolar, sem discurso, sem anúncio prévio, sem presença de familiares. Apenas um envelope pardo sobre a mesa do alojamento, com o brasão da força estampado e uma etiqueta plastificada que dizia apenas: Helena, reconhecimento por conduta excepcional em missão. Nenhum nome além do meu, nenhuma assinatura, apenas um pedaço de metal frio, embrulhado em burocracia. A missão em questão havia ocorrido 4 meses antes, em uma zona de conflito tão volátil que até hoje é chamada apenas por coordenadas. Não houve imprensa, não houve registro público, mas houve perda, houve sangue, houve escolhas que não deveriam recair sobre os ombros de ninguém.
e recaíram sobre os meus. A medalha chegou quando os ferimentos já haviam virado cicatriz. Quando o fardamento de combate já tinha sido substituído por um novo, sem cheiro de cordite. Quando os corpos que eu ajudara a resgatar já estavam enterrados e esquecidos. Aquilo não era uma homenagem, era um recibo, um aceno mudo de uma instituição que reconhecia meu valor apenas porque seria inconveniente demais continuar ignorando. E mesmo assim, o reconhecimento vinha com data de validade, sem cerimônia, sem testemunhas. Como se a melhor maneira de me premiar fosse em segredo, para que o barulho da verdade não ecoasse pelas paredes cheias de fotos de outros homens que vieram antes de mim. Peguei o envelope, sentei na beirada do beliche, observei o reflexo da medalha sob a luz pálida da lâmpada fluorescente e percebi que ela não tinha peso. Não como deveria. Tinha brilho, mas não memória. Tinha forma, mas não substância. Na mesma noite, escrevi uma carta. Curta. Sem adjetivos. Apenas fatos. Informei que não aceitaria a condecoração nos termos recebidos, que, se o reconhecimento não podia ser público, simbólico, coletivo, então não tinha valor. Dobrei a carta com cuidado, coloquei no mesmo envelope e adicionei um post-it amarelo com uma frase simples. Honra que precisa ser escondida não é honra, é omissão. Na manhã seguinte, pedi liberação para visitar o cemitério militar onde estavam enterrados os 2 soldados que morreram na operação. Não éramos amigos. Mal conhecia seus nomes, mas compartilhei com eles o que ninguém fora daquela missão jamais entenderia. O barulho do coração acelerado no silêncio absoluto, o cheiro de ferrugem no ar seco, o peso de decidir entre atacar ou esperar enquanto vidas pendiam de segundos. Cheguei ao cemitério com a medalha no bolso e o envelope dobrado na mão. Caminhei devagar entre os túmulos, observando as placas brilhantes, os nomes seguidos de datas que pareciam iguais, todos morrendo antes do tempo, todos morrendo por algo que nunca lhes seria explicado em linguagem simples. Encontrei o túmulo de um deles, Sargento Esteves. O outro, Tenente Lira, ainda não tinha lápide definitiva. Estava coberto por um bloco provisório de cimento com uma cruz de madeira cravada. Ajoelhei diante daquele concreto cru, retirei a medalha do bolso e a segurei entre os dedos. Era fria, rígida, sem cheiro, sem calor, um objeto, nada mais. Levei até os lábios. Beijei a borda de metal como quem beija um passado que não volta. Depois me levantei, olhei ao redor e caminhei até um dos funcionários do cemitério. Pedi para falar com o responsável pela fundição de placas e adornos. O homem, de meia idade e mãos ásperas, me levou até a pequena oficina nos fundos. Um lugar úmido, escuro, com cheiro de ferrugem e óleo. Entreguei a medalha e pedi que fosse derretida. Ele me olhou com estranhamento, depois desconfiança, depois silêncio. Eu não expliquei, não precisava, apenas disse: quero que o metal dela seja usado para reforçar a moldura da nova placa do Tenente Lira. O homem hesitou, depois assentiu. Sem custo, ele disse. Sem nome também, completei. E ele entendeu. Voltei dias depois. A nova lápide já estava no lugar. Limpa, sólida, com os dizeres exatos. Aqui jaz um homem que não fugiu do fogo. Nenhum brasão. Nenhuma referência à missão. Mas ali, naquele retângulo de ferro fundido, havia mais verdade do que qualquer diploma dourado poderia carregar, porque o pedaço de mim que foi derretido junto com a medalha não era renúncia, era liberação. Era a prova de que eu não precisava mais ser reconhecida por quem sempre me mediu com régua torta. Meu pai nunca soube disso. Ele ainda pensa que medalhas são destino, que elas caem nas mãos dos escolhidos como herança genética. Ele tem uma estante cheia delas, organizadas por tipo, ano e contexto, e todas limpas, brilhantes, intocadas pelo campo. Uma vez, quando fui visitá-lo depois de uma cirurgia que fez, ele me levou até a sala de troféus. Apontou para uma caixa de vidro onde uma das medalhas era exibida com destaque. Essa aqui, disse ele, foi pelo treinamento em Honduras. 7 semanas com febre. Mas não desisti. Eu apenas assenti. Depois ele perguntou: e a sua? Você nunca mostra nada. Sorri. Está onde deve estar.
Ele não entendeu. E nem tentei explicar. Porque há coisas que não precisam ser exibidas. Precisam ser sentidas. E no meu caso, enterradas. A medalha que eu recebi jamais foi pendurada. Mas se tornou parte de algo maior. Parte de um túmulo que lembra que, às vezes, o maior reconhecimento não está na vitrine. Está, na verdade, que a vitrine esconde. E foi ali, diante daquele túmulo silencioso, que comecei a perceber que minha história não era um desvio. Era uma trilha própria. E que, por mais que tentassem me reduzir a aquela mulher do exército, a filha rebelde, a mula, o fantasma com codinome, eu já era outra coisa. Já era nome em relatório. Já era sombra de comando. Já era, por vontade própria, a mulher que não queria uma estátua, mas sim um lugar onde pudesse existir sem pedir licença. Na saída do cemitério, antes de pegar o carro, olhei mais uma vez para o horizonte e prometi: nunca mais aceitarei reconhecimento que venha à base de silêncio. Se for para ser lembrada, que seja pelos que viram meus olhos no escuro. Se for para ser ignorada, que ao menos eu esteja inteira por dentro. E naquele dia, pela primeira vez, deixei de carregar o peso de uma medalha. Mas continuei carregando a memória. Essa ninguém nunca poderá derreter. Foi numa tarde abafada de domingo, no quintal da casa onde nasci, que meu pai me matou pela primeira vez. Não com armas nem com gritos, mas com uma sentença pronunciada entre um gole de cerveja e uma fatia de carne mal passada. Ele cortava a carne como quem resolve o mundo em pedaços. Rápido, bruto, eficiente. E entre um corte e outro, perguntou sem levantar os olhos do prato se eu já tinha pensado em me aquietar. Eu tinha acabado de voltar de mais um treinamento avançado, dessa vez fora do país. Não havia comentado com ele sobre a certificação, nem sobre o convite que recebi para integrar um grupo de análise tática que atuava com missões conjuntas. Sabia que, como sempre, ele não daria importância. Mas por algum motivo, naquela tarde, eu ainda esperei alguma reação, uma pergunta, um comentário, "Você chegou bem?" Mas tudo o que ouvi foi: mulher de verdade casa e cuida de filho, não segura fuzil. Eu permaneci em silêncio por alguns segundos, esperando que fosse uma ironia, uma piada mal colocada. Mas ele mastigava devagar, como se tivesse acabado de dizer uma obviedade, algo que não merecia debate. Olhei para ele, para a varanda, para os mesmos vasos de plantas que minha mãe cultivava antes de morrer, ainda alinhados do jeito que ela gostava. Tudo naquele lugar era imutável, inclusive ele. Meu pai nunca quis me ouvir. Quis moldar, quis treinar. Desde pequena, seu discurso era uma régua que eu nunca alcançava. Quando ganhei um prêmio de redação na escola, ele disse que era só uma bobagem de professora simpática. Quando entrei no time de atletismo, disse que era coisa de moleque. Quando fui aprovada na escola preparatória, ele me deu os parabéns com a mesma voz que usava para avisar que o tanque estava cheio. Mecânico, raso, sem peso. Mas ali, naquela frase do quintal, havia algo diferente. Havia o veredito. Não era só uma opinião. Era a sentença final. Você não é mulher de verdade. Aquilo não era sobre fuzis. Era sobre quem eu era. Ou, para ele, quem eu nunca fui. E o mais brutal foi perceber que ele acreditava mesmo naquilo. Que me via como alguém que falhou numa função que jamais desejei. Que jamais pedi. Que jamais aceitei. Quando minha mãe morreu, ele teve a chance de mudar, de olhar para mim sem o filtro da cobrança, mas preferiu dobrar a expectativa. Passou a dizer que agora eu deveria assumir o papel da casa, como se eu tivesse sido promovida à condição de esposa emocional. Começou a me ligar à noite, pedir ajuda com contas que sempre soube resolver. Começou a perguntar o que eu faria, se tudo desse errado e tivesse que largar isso de militar. Um dia, com a voz mansa e quase culpada, disse: "Filha, ainda dá tempo de construir uma vida de verdade." Eu desliguei sem responder. A vida de verdade dele era uma casa vazia, com troféus que não sabiam abraçar. Eu, ao menos, tinha memórias. Tinha cicatrizes que sabiam contar histórias. E homens que me chamavam pelo codinome com respeito, mesmo sem saber meu nome de batismo. Depois daquela tarde no quintal, eu nunca mais voltei. Liguei, poucas vezes. Apareci no Natal seguinte, por pressão de tios e primos, mas permaneci menos de 1 hora. Ele me perguntou entre risos
Se eu tinha largado as armas e arranjado alguém decente. Eu só olhei para ele e respondi: arranjei uma coisa melhor. Paz. E fui embora. Quando recebi a condecoração pelo desempenho em uma operação em 2019, a imprensa não foi notificada. Eu estava acostumada. O tipo de missão que executávamos não tinha plateia. Mas ele soube, por terceiros, e me mandou uma mensagem pela primeira vez em anos. Espero que esteja usando o uniforme certo. Apaguei sem responder. Ali, a ferida virou cicatriz. Não era mais sobre querer ser vista. Era sobre deixar de querer. Quando fui chamada para atuar como instrutora em uma unidade especializada, recusei. Não por falta de mérito, mas porque entendi que meu caminho não era ensinar homens a atirar. Era ensinar mulheres a não abaixar a cabeça quando o mundo decidia que elas estavam no lugar errado. E o primeiro passo disso era sair da sombra daquele quintal. Desapegar da ideia de que algum dia eu seria a filha que ele respeita. Não haveria medalha, missão, morte evitada, artigo publicado, nem reconhecimento público que o fizesse ver. Ele não queria uma filha forte. Queria uma réplica da mulher que perdeu. E eu nunca fui molde. A frase dele, mulher de verdade casa e cuida de filho, continuava voltando à minha mente como se fosse eco de um lugar que deixei fechado. Mas agora eu a ouvia diferente. Eu a ouvia como quem ouve uma voz vinda do fundo de um poço, longe, fraca, quase irrelevante, porque mulher de verdade, entendi com o tempo, é a que sobrevive à negação, é a que constrói caminho no meio do concreto, é a que carrega o corpo e o nome dos outros quando ninguém mais tem força, é a que silencia, não por submissão, mas por inteligência, a que fala quando o silêncio se torna arma contra ela, a que rasga a própria rota quando o mapa é feito por quem nunca pisou na mesma lama. Meu pai jamais soube quem eu era, e agora talvez esteja começando a perceber, mas não importa mais, porque o dia em que ele me matou também me libertou. Ali, entre o barulho do talher e o cheiro de carne, eu enterrei para sempre a necessidade de ser aceita por ele. E desde então, cada passo que dei foi em direção ao tipo de mulher que ele nunca foi capaz de imaginar, mas que eu aprendi a respeitar cada vez que olhei para o espelho coberta de suor, poeira e dignidade. Foi numa sexta-feira cinza, de garoa fina e jornal dobrado no balcão da padaria, que meu pai leu sobre mim sem saber que era eu. A reportagem ocupava 2 colunas discretas na página de política internacional. Não havia nome completo, nem fotografia. Apenas a sigla de uma operação conjunta e um codinome que, para quem conhecia os bastidores, carregava o peso de uma bomba não detonada. Anjo da Morte, a mulher sem rosto que coordenou o resgate de oficiais reféns em missão considerada impossível, reaparece em ação no norte da África. Eu vi o jornal antes dele. Sabia que sairia. Sabia porque fui eu quem autorizou, pela primeira vez, que parte do dossiê fosse entregue à imprensa. Não por vaidade, mas por justiça, pela necessidade íntima de deixar um rastro, não para o mundo, mas para mim, para saber que, se um dia a verdade viesse à tona, ela teria onde pousar. Eu mesma redigi o texto que acompanhava o material enviado, sem assinatura, sem selo, apenas os fatos, datas, locais, decisões, impacto. Não havia vitimismo, não havia exaltação, havia apenas precisão. E no fim do relatório, uma frase em negrito. Se for para reconhecer, que reconheçam o feito, não a pessoa. A mulher já sabe quem é. Naquele mesmo dia, soube que meu pai passou pela padaria, como fazia todas as manhãs. Pediu o mesmo café forte sem açúcar e folheou o mesmo jornal que lia desde antes de eu nascer. Um amigo dele, outro militar da reserva, comentou: "Olha só, agora até a operação é liderada por mulher. O mundo está mesmo virando ao avesso." E meu pai, sem levantar os olhos, murmurou: "Tomara que ao menos saiba lavar a farda depois." Os dois riram. Riram como se estivessem imunes. Como se ainda fossem senhores de um tempo que já não os reconhecia. E ali, entre um gole e outro, ele leu sobre a filha que nunca soube enxergar. Leu sobre a mulher que atravessou 3 continentes para resgatar uma equipe inteira de diplomatas sitiados, enquanto era chamada de teimosa por recusar convites para aniversários de família.
Leu sobre a operação que exigiu decisões milimétricas em segundos, enquanto ele dizia que mulher não tem cabeça fria para combate. Leu sobre a estratégia que evitou a morte de 11 homens armados. A mesma mulher que ele dizia que precisava aprender a ser feminina. Mas ele não soube, porque o texto falava de uma oficial brasileira com mais de 10 missões no currículo, 3 condecorações internacionais e atuação em zonas de risco extremo. Falava da única mulher presente em uma equipe de 15 homens, que liderou sem levantar a voz. Falava de mim, mas sem meu nome. E foi essa ausência que o cegou. Porque meu pai só reconhecia o que podia rotular, só aceitava o que podia controlar. E naquela reportagem, não havia alças para que ele puxasse. Nenhum sobrenome familiar. Nenhuma referência à filha que ele sempre considerou um projeto mal feito. Quando soube da repercussão, pequena, discreta, mas real, não sorri. Apenas respirei fundo. Era como soltar um bilhete no vento e vê-lo cair exatamente na varanda onde deveria. Dias depois, recebi um e-mail de um jornalista. Dizia que gostaria de me entrevistar, que o público precisava conhecer a história por trás da sigla, que as mulheres do Brasil precisam saber quem é você. Eu agradeci. Recusei. Disse que, por enquanto, a verdade ainda tem mais força no silêncio, porque não era a hora. Ainda não. Havia um processo em curso, uma cicatriz ainda aberta entre meu nome e minha existência. E eu sabia que o tempo revelaria o que a raiva escondia. Meu pai, claro, comentou a matéria com outros colegas. Repetia com aquele tom de desdém envernizado que só ele dominava, que essa geração agora inventa heroínas até onde não tem. E emendava dizendo que, na minha época, missão era feita por quem sabia obedecer. Mas em casa, sozinho, dobrava o jornal com mais cuidado do que costumava. Releu a matéria mais de uma vez. Fico imaginando se, em algum momento, sua mente tentou fazer a conexão. Se a palavra anjo da morte lhe soou familiar, se uma faísca acendeu lembranças enterradas. O jantar com os veteranos, o comandante que perdeu a cor ao me ver, o silêncio súbito que tomou o salão. Talvez ele tenha cogitado. Talvez tenha enterrado a hipótese no segundo seguinte. Afinal, admitir aquilo seria matar um mito. E ele sempre preferiu viver de ilusões do que encarar espelhos. Mas eu não precisava mais da confirmação dele. Não precisava que ele dissesse, agora eu sei. O importante era que ele havia lido. Que a verdade, ainda que camuflada, havia atravessado seu campo de visão. E o mais forte foi perceber que ele a ignorou não por desconhecimento, mas por instinto, porque algo dentro dele já sabia, e preferiu continuar negando, porque reconhecer exigiria destruir o que passou a vida construindo. Uma filha mito, uma mulher fracasso, uma sombra que precisava caber num molde que ele entendeu como certo. E eu não cabia, nunca coube, e agora, finalmente, não queria mais caber. Na semana seguinte, quando fui convocada para uma nova missão, respondi com outra carta. Curta, reta. Aceito, mas sob minha liderança direta. Pela primeira vez, o comando aprovou sem questionar. E ali, com a pasta de documentos em mãos e o jornal ainda dobrado na mochila, entendi que estava deixando de ser apenas alguém que sobrevive. Estava me tornando alguém que constrói a própria narrativa. Uma linha por vez. Uma operação por vez. Uma verdade de cada vez. E mesmo que ele jamais diga, meu pai já sabe. Sabe porque me olha diferente. Porque me ouve com cautela. Porque nunca mais repetiu diante de mim que mulher de verdade cuida de filho. Agora, ele apenas observa. E isso, vindo dele, é o mais próximo que a verdade consegue chegar, sem arrombar a porta. Eu não fui convidada para o evento. Como sempre, meu nome não constava nas listas, nem no protocolo, nem no programa impresso que decorava cada uma das mesas do salão central do quartel-general. A ocasião era a aposentadoria do comandante, o mesmo que congelou diante de mim no jantar com meu pai, o mesmo que evitava falar meu nome desde a missão no Tigre Azul, o mesmo que havia sido salvo por mim e que, até então, carregava esse segredo com a mesma habilidade com que usava sua espada cerimonial, polida, visível, mas decorativa. Não era ele quem havia me convidado. Foi um dos oficiais mais jovens, um capitão que havia sido meu estagiário anos antes e que agora organizava parte do cerimonial.
Ele me mandou uma mensagem curta, sem formalidade, e terminou com: "Se puder vir, seria importante. Tem coisa que precisa ser dita." Eu não respondi, mas fui. Entrei sem alarde. Como sempre, entrei em lugares onde sabiam meu rosto, mas fingiam não saber. Usei roupa civil, mas os olhos me seguiram assim que cruzei a porta. O salão era amplo, decorado com estandartes antigos, projeções com imagens de missões históricas e hinos tocando em volume baixo. A mesa de honra estava completa. Generais, coronéis da ativa, oficiais da reserva, medalhas brilhando sob a luz artificial, como se pudessem esconder os silêncios que todos ali colecionavam. Eu sentei no fundo, quase invisível. Mas não por muito tempo. Quando o comandante foi chamado para seu discurso final, a plateia se calou com a reverência de décadas. Era um homem respeitado, de currículo vasto, autor de artigos citados em cursos, citado como referência em dezenas de comandos. E ali, com o microfone na mão, ele começou da maneira esperada. Agradecimentos formais, anedotas sobre formação, lembranças de missões que ele mesmo não havia chefiado, mas cuja glória lhe foi atribuída ao longo do tempo. Eu ouvia tudo com calma. Sabia o roteiro. Já conhecia o script. Até que ele parou. No meio de uma frase, parou. E em vez de continuar, olhou em minha direção. O salão inteiro seguiu o olhar dele. E então, de pé, o comandante respirou fundo, tirou o cap da cabeça e, com a voz sem tremor, disse: "Senhores, permitam-me interromper o protocolo." Um burburinho sutil percorreu as mesas. Alguns se entreolharam. Outros ajeitaram o colarinho. Ninguém sabia o que viria. "Durante anos," ele continuou, "carreguei comigo o peso de um nome que nunca fui autorizado a pronunciar neste salão." O silêncio se adensou. "Durante anos, repeti o discurso de que liderança é comando, que comando é tradição e que tradição se sustenta por hierarquia. Mas o tempo ensina. E se o tempo não ensinar, a consciência ensina com dor." A essa altura, ninguém mais tocava nos talheres. Estou me aposentando com 3 décadas de carreira e 123 missões registradas. Mas há uma, a mais importante, que só foi concluída porque uma mulher decidiu ignorar ordens erradas para salvar vidas. O peso das palavras fez o ar mudar. Eu sou um dos que voltaram por causa dela. E não fui o único. Ele fez uma pausa. Olhou ao redor. Olhou para mim. E então disse com firmeza: "Essa mulher salvou mais vidas do que todos nós juntos." O impacto foi imediato. Não houve palmas. Não houve reação. Houve paralisia. Aquelas palavras, ditas naquele espaço, por aquela figura, quebravam uma muralha que vinha sendo construída há décadas. Ele não disse meu nome. Não precisou. Ele disse: "Essa mulher." E isso já era o suficiente, porque todos sabiam quem estava ali. Todos sabiam quem era a presença incômoda no fundo do salão. Todos sabiam que o fantasma que assombrava relatórios confidenciais e missões não documentadas tinha agora um rosto e um corpo ocupando uma cadeira. Um general, sentado à esquerda do comandante, fez menção de se levantar. O comandante colocou a mão sobre o ombro dele e disse: "Não é necessário. Hoje, só se levanta quem reconhece." O general sentou. O salão ficou ainda mais pesado. Eu permaneci sentada. Não por desafio, mas porque entendi que meu papel nunca foi ser aplaudida. Era apenas existir com firmeza o bastante para não precisar de consentimento. Mas então, um gesto inesperado aconteceu. O capitão que havia me convidado, aquele que um dia fora meu estagiário, se levantou, endireitou o corpo e, com a mão direita na testa, prestou continência. Sozinho, em silêncio, como se dissesse: "A verdade tem forma, e eu a vejo." Um segundo depois, outro oficial o seguiu, e mais um, e outro, até que o fundo do salão, antes ocupado por rostos que me ignoravam, se transformou em uma fileira de braços erguidos, olhos firmes, respeito não solicitado. Meu pai não estava presente, não foi convidado, e se soubesse, talvez não acreditasse, talvez dissesse que foi encenação, que era armação, que eles só estão fazendo isso por moda, mas não importava. Porque ali, naquele momento, a história que ele tentou apagar estava sendo escrita à vista de todos. O comandante desceu do palco.
Caminhou até mim, parou diante da cadeira onde eu estava. Me permita fazer o que não fiz anos atrás. E estendeu a mão. Eu permaneci sentada por alguns segundos, não por orgulho, mas por memória. E então me levantei, apertei sua mão e respondi apenas: "Você pode começar com o silêncio. Já será o suficiente." Ele assentiu, voltou ao palco e encerrou seu discurso com a única frase que importava: que as próximas gerações não precisem ser fantasmas para serem lembradas. Aplausos vieram, tardios, desajeitados, mas vieram. Eu os ouvi sem absorver, porque o reconhecimento, quando chega tarde demais, não é aplauso, é confirmação. E às vezes, isso basta. Quando saí do salão, o sol já tinha rompido as nuvens. Caminhei até o carro sozinha, como tantas vezes antes. Mas naquela tarde, pela primeira vez, senti que não caminhava mais como sombra. Eu era trilha. E trilha não pede permissão para passar. Ele estava na plateia por insistência da família. A irmã dele, minha tia, me ligou dias antes do evento. Disse que o velho andava calado, abatido, com aquele olhar que só aparece quando a realidade finalmente começa a morder os calcanhares. Ela não usou essas palavras, claro. Mas eu entendi. Disse que ele gostaria de ir à cerimônia. Não pediu desculpas. Não se explicou. Apenas disse que estaria lá. E eu, pela primeira vez, não senti raiva. Senti curiosidade. De que forma um homem como ele reagiria ao ver a história real, nua e impossível de ser abafada, sendo contada diante dos que ele mais prezava? Era uma cerimônia simples, interna, com a presença de oficiais e cadetes da nova geração. A proposta era homenagear agentes que atuaram em missões de alto risco e cujas ações, até então confidenciais, haviam sido parcialmente desclassificadas. A nova cúpula havia decidido, finalmente, dar rosto aos nomes escondidos por anos sob códigos e silêncio. E eu era um desses nomes. Sentei-me na fileira central, sem pompa, sem traje especial, apenas com minha farda de sempre. Uma farda que, para mim, sempre foi mais abrigo do que armadura, e que agora, diante de tantos olhos jovens, carregava o peso de uma trajetória que poucos ousaram perguntar, e muitos tentaram esquecer. Meu pai sentou-se no fundo do auditório. O vi entrar pelo canto do olho. Entrou sozinho. Cabelos grisalhos, terno escuro, olhar fixo no chão. Caminhou até a última fileira e se sentou como quem queria assistir sem ser visto. Mas não passou despercebido. Alguns o reconheceram. Ainda era, afinal, uma figura respeitada dentro dos muros do quartel. O tipo de homem que deixava a sombra maior do que o corpo. A cerimônia começou com discursos protocolares. Agradecimentos, menções a missões do passado, citações de valores como honra, lealdade, coragem. Mas então, uma das organizadoras, uma tenente de apenas 26 anos, negra, olhos firmes, voz limpa, se aproximou do púlpito e disse: "Hoje, vamos fazer diferente. Vamos chamar, em ordem reversa, os nomes dos agentes que atuaram na Operação Cervo Cinza, aqueles que, mesmo sob risco absoluto, fizeram o impossível." O silêncio caiu como uma cortina pesada. Cervo Cinza, a operação que me marcou mais do que todas as outras. Onde perdi parte da audição num ouvido, ganhei a cicatriz no ombro que ninguém vê, e salvei 3 diplomatas encurralados a menos de 800 metros de um grupo paramilitar. Nomes começaram a ser chamados. Um a um os presentes iam se levantando e diziam, como manda a tradição: "Presente, senhora." O eco da frase tomava o auditório como tambor. "Presente, senhora. Presente, senhora. Presente, senhora." E então ela leu. Codinome Anjo da Morte. Nome civil Tenente Coronel Helena. O nome completo veio como flecha. E antes que eu pudesse reagir, o auditório inteiro se levantou. De uma vez só, sem comando, sem ensaio. Homens e mulheres, jovens e veteranos, civis e militares, todos de pé. E em uníssono, com a voz grave e firme, repetiram: "Presente, senhora." Foi como se o tempo recuasse, como se todos os anos de silêncio se estilhaçassem no chão. Eu permaneci sentada, não por orgulho, mas por honra, porque aquele momento não era meu, era nosso. De todas as mulheres que engoliram o fôlego no campo de tiro para não tremerem, de todas as que foram chamadas de mulas, inadequadas,
problemas, de todas que sangraram caladas para não manchar o chão que nunca as quis limpo, e foi nesse silêncio que olhei para o fundo da sala. Meu pai estava em pé, não por vontade, mas porque todos ao redor se levantaram. E ali, parado entre fardas e fileiras, com os olhos vidrados no palco, ele me viu como nunca antes. Não como a menina teimosa que desafiava suas ordens, não como a filha rebelde que escolheu a farda em vez de um vestido de noiva, não como a decepção que ele disfarçava com piadas venenosas, mas como a mulher que resistiu a tudo o que ele tentou destruir, e ainda assim se ergueu mais alto. Ele não aplaudiu, não chorou, não se mexeu, mas o rosto dele, o rosto dizia tudo. Era como se a pele tivesse se tornado vidro, e por dentro algo rachasse. Vi os olhos brilharem, não por emoção, mas por desconcerto. Por fim ele estava diante da verdade que passou a vida tentando reescrever. O nome no jornal que ele ignorou, o codinome que o comandante temeu, a medalha que nunca viu, a missão que nunca perguntou, a filha que nunca reconheceu. Estava ali, não diante dele, mas acima dele. Não porque eu quisesse estar, mas porque ele passou a vida cavando o chão onde tentou me enterrar. Quando os presentes sentaram, a tenente fez sinal para que eu subisse ao palco. Caminhei com passos firmes, mas com o coração em desacordo. Eu não sabia o que sentir. Não havia vingança. Não havia euforia. Apenas uma sensação de justiça silenciosa. Recebi uma pasta com os documentos desclassificados. Ali estavam os registros que sustentavam minha existência no papel, agora selados com aprovação oficial. E no fim do discurso, fui autorizada a dizer algo. Apenas uma frase. Pensei por segundos. E disse: presente sim, mas nunca ausente. A sala se calou de novo. E então, palmas. Poucas, contidas. Como se tivessem medo de quebrar o encanto do instante. Mas palmas enfim. Quando desci do palco, vi que meu pai ainda estava lá. Ainda em pé, com os olhos úmidos e os ombros curvados. Por um instante, pensei em me aproximar, mas não fui, porque aquele momento não pedia abraço, pedia memória e, sobretudo, pedia silêncio. O mesmo silêncio que ele me ensinou a odiar, agora devolvido como sentença. Voltei para casa naquela noite com o corpo leve, mas os ossos pesando como se carregassem gerações. Não dormi. Apenas me sentei na sala, ainda com a farda, e fiquei olhando para o porta-retrato vazio que mantive por anos na estante. O mesmo que minha mãe havia deixado ao lado da bandeira dobrada do meu avô. Um espaço destinado a alguém que, naquela casa, nunca teve lugar. Quando minha mãe morreu, pensei em removê-lo, mas deixei, como marca, como aviso, como lembrete do que me tornaram. Era uma moldura sem rosto, uma ausência decorativa, um espelho invertido. E ali, diante dela, com a pasta oficial sobre a mesa, os olhos ainda cheios da cena dos oficiais dizendo: presente, senhora, algo dentro de mim se partiu, mas não como vidro, como casulo. Peguei a pasta, retirei os documentos, li um a um, nenhuma mentira, nenhum exagero, apenas dados, datas, números. A estatística fria de uma vida passada sob fogo, lama e recusa. Ao final, uma carta manuscrita do atual comandante do exército. Não temos como apagar os anos em que seu nome foi omitido, mas temos como garantir que isso nunca mais aconteça. Uma tentativa tardia de justiça. Um pedido de reparação escrito com tinta burocrática. Agradeci, mas não respondi, porque entendi ali que não havia como reparar o que nunca me reconheceram em vida. O que me deram agora era apenas um selo sobre as feridas, não a cura. Fui até o armário. Puxei a caixa que mantinha escondida sob o compartimento do fundo falso. Dentro estavam estandartes antigos, pedaços de farda que guardei como memória, uma condecoração que me enviaram por engano, uma flâmula da escola de formação, costurada à mão por mulheres que, no passado, eram proibidas até de marchar. E ali, no fundo da caixa, o estandarte que ganhei aos 19 anos, um presente do meu pai, entregue no dia em que entrei na força, com a frase bordada em dourado: honra, disciplina e obediência. Aquela peça foi durante muito tempo meu único vínculo com ele. A última tentativa dele de me moldar. A expectativa costurada linha por linha.
Mas naquela noite, com a cabeça limpa e o coração livre, entendi que aquela frase nunca me pertenceu. Nunca foi sobre mim. Era sobre o que ele queria que eu fosse. E eu não era. Nunca fui. Peguei o estandarte, saí para o quintal, montei o pequeno braseiro de ferro que usava às vezes para queimar cartas antigas e acendi. Não foi rápido. O tecido grosso resistiu como resistem os nomes que tentam nos colar à força. Mas aos poucos, o fogo fez o que era necessário. Enquanto as letras douradas viravam fuligem, não senti raiva, nem dor. Senti alívio. Como se pela primeira vez o silêncio não estivesse grudado à minha pele. Como se algo se desfizesse junto com aquele pano. Não apenas o objeto, mas o peso que ele simbolizava. Voltei para dentro com as mãos cheirando a fumaça e suor. Abri a gaveta da mesa. Peguei a farda reserva, a que estava guardada para cerimônias futuras, e retirei a insígnia padrão. No lugar, costurei um novo símbolo. Um que eu mesma desenhei meses antes, numa madrugada em que acordei com a certeza de que precisava de algo meu. Uma pequena linha curva, parecida com uma asa dobrada. Simples, imperfeita, feita à mão. Costurei sozinha, fio por fio. Demorei quase 3 horas. Quando a agulha escapava, segurava com os dentes. Sim, com os dentes. Porque aprendi, desde cedo, que nem sempre há mãos dispostas a nos ajudar. E quando o mundo não nos dá instrumentos, a gente morde o que for preciso para continuar. Ao terminar, vesti a farda nova. Fiquei de pé diante do espelho. A nova insígnia discreta, sem brilho. Um traço que apenas quem olha com atenção consegue decifrar. Mas ali estava. Meu brasão. Minha história. Meu símbolo. Não oficial. Não reconhecido. Mas irrefutável. Era isso que eu queria. Não mais ser tolerada. Não mais ser perdoada por existir. Queria ser apenas minha. E fui. Na semana seguinte recebi outra carta. Esta não vinha do exército. Vinha de meu pai. O envelope era simples, com a letra vacilante de quem já não segura a caneta com firmeza. Dentro, uma folha. Escrito apenas: eu estive lá, eu vi, e estou tentando entender. Sem assinatura, sem data. Apenas isso. Reli uma vez, depois outra, depois mais nenhuma. Queimei também. Não por desprezo, mas por encerramento. Porque nem todo perdão precisa ser dito em voz alta. Alguns se dão apenas para que o eco cesse. Ele tentou entender. E isso, no limite, era tudo o que eu poderia esperar. Na última noite daquele mês, fui convidada a falar em uma escola de formação para cadetes. Era uma turma nova. Muitos nem sabiam quem eu era. Outros apenas cochichavam entre si, olhando de rabo de olho como se estivessem diante de uma lenda. Falei pouco. Só o necessário. Ao final, um deles, um rapaz franzino, rosto marcado de acne, olhos brilhantes, levantou a mão e perguntou: o que a senhora fez quando disseram que a senhora nunca seria como os outros? Eu respondi: nunca tentei ser. Foi isso que me salvou. Houve silêncio. Depois palmas. Mas o que ficou mesmo foi o olhar daquele menino. Porque naquele instante percebi. Alguém, em algum lugar, finalmente entendeu. Que essa história não era sobre vingança. Era sobre memória. Sobre justiça. Sobre fazer caber uma existência que sempre disseram que era demais. E que agora, finalmente, ocupava o exato espaço que merecia. O da verdade. Fui embora sozinha. De novo. Como sempre. Mas pela primeira vez, sem o peso de provar nada. Levei comigo apenas a farda com a insígnia nova, o silêncio do meu nome restaurado e a certeza de que, ainda que o mundo tentasse costurar outro brasão sobre mim, eu já havia bordado o meu, com os dentes, e com tudo o que sobrou depois que tentaram me apagar.